Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias para ouvir a palavra de Deus. Convido a todos a abrirem em 2 Coríntios, no capítulo 5. Nós vamos ler apenas um único versículo. A mensagem de hoje vai ser do tipo expositiva, não é uma mensagem comum. Normalmente as mensagens são temáticas. Essa é uma mensagem expositiva, uma mensagem um pouco mais complexa. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesse momento para que a palavra venha realmente diante do trono de Deus. Apenas um versículo, na verdade nós vamos falar da metade dele. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange. Não é um texto comum de se meditar. Na verdade, para quem é um crente mais antigo, pense quantas vezes você já ouviu uma mensagem sobre esse versículo. Talvez nenhuma. Porque não é um texto fácil de entender. O amor de Cristo nos constrange. E a dificuldade começa porque a própria palavra constranger está desvirtuada. No nosso tempo de hoje, quando você usa esse verbo, ele tem um outro sentido do que está na Bíblia. Você pode dizer assim: aquela situação me deixou constrangido. Aquela conversa, fiquei constrangido de ouvir. O que você está querendo dizer com isso? Você ficou envergonhado, que você não se sentiu à vontade. E é válido. Para o nosso tempo, para a nossa língua, é válido. Mas não é isso que o texto está dizendo da Bíblia. Você não pode dizer assim: o amor de Cristo me envergonha. Não faz sentido nenhum isso. Porque não é isso que está dizendo. O amor de Cristo nos constrange. Que significado tem essa palavra constranger? A palavra original significa impor, fazer alguma coisa à força, coagir, talvez compelir, estimular, mas é algo que você é obrigado a fazer. Isso significa estar sendo constrangido. O amor de Cristo nos constrange. Nossa, que frase estranha, né? Mas esse é o significado. Só que você não consegue captar a mensagem simplesmente porque exige um conhecimento maior da palavra e da própria história que envolvia o Novo Testamento. O mundo da época em que Jesus esteve entre nós era um mundo dominado pelo Império Romano. O Império Romano foi o maior império que o mundo já viu, não apenas em extensão, mas também em duração. Foi o império que durou mais e que tinha mais áreas. Toda aquela região estava dominada pelo Império Romano. E para que ele mantivesse esse domínio, ele tinha leis bastante rígidas. Uma dessas leis, que pouca gente ouviu falar, é a lei do constrangimento. O que significa isso? O exército romano poderia constranger qualquer pessoa a fazer algo em seu proveito. Ele está se referindo aos povos dominados, evidentemente. Os povos dominados não estavam escravizados. Isso era uma grande diferença do Império Romano dos outros impérios. Ele não escravizava os povos, dominava, cobrava imposto, tinha que se manter dentro da lei, mas tinha liberdade. Também tinham estradas que circundavam todo o império, porque facilitava o deslocamento de tropas, da onde veio uma frase que todos nós conhecemos, pelo menos o mais antigo, assim: todos os caminhos levam a Roma. Da onde veio essa frase? Da época do Império Romano, porque ele tinha estradas que saíam de Roma e iam em todos os cantos do Império. Estradas que foram construídas, e algumas estão ainda existem até hoje, que permitiam a passagem dos carros de combate, das tropas marchando com grande velocidade, para que eles se deslocassem ao longo de todo o Império. Era assim o Império Romano. E quando isso acontecia, ele podia exigir que alguém ajudasse. Como é que era? Existia uma
espécie, não uma cerimônia, mas o centurião, o oficial romano, colocava a mão no ombro de alguém e dizia: Roma constrange. E a pessoa devia responder: o que Roma quer? Faça isso. E ele era obrigado a fazer. Nossa, como é que eu vou saber uma coisa dessa? Pois é, mas está na Bíblia. Você não percebeu, mas está. Quem assistiu ou tem assistido a série The Chosen, que eu recomendo, uma série excelente, já na sua terceira temporada, aparece um momento em que Jesus está caminhando com os apóstolos, os seus discípulos, e eles estão numa estrada e cruzam com uma tropa romana. O centurião diz assim: para e carrega esse negócio para a gente. Ou seja, Roma constrange. Carrega isso para a gente, estamos cansados, vocês vão carregar para a gente. E os discípulos não gostavam nem um pouco. Pedro logo já ficou querendo arrumar encrenca, né? Jesus: não vão carregar. Mas há um detalhe importante ali nesse momento. É que a lei de constrangimento tinha limites, ela não era uma lei de escravidão. Por exemplo, se você ia carregar um certo fardo, era uma distância. Você só era obrigado a carregar até aquela distância. E em algum momento, eles chegam próximo da cidade aonde eles iam, e a distância acabou. Então eles poderiam deixar o fardo. E Jesus disse: não, vamos carregar até a cidade, vamos dar uma ajudinha para eles aí. Aonde você já viu isso? No Sermão da Montanha. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Jesus estava se referindo à lei do constrangimento. Onde já se viu alguém obrigar alguém a andar com você 1 milha? Está carente? Eu preciso de companhia. Você vai caminhar comigo 1 milha e depois pode ir embora. Não, era para serviço. Ele estava se referindo ao Império Romano, que constrangia pessoas a andar aquilo que eles não queriam, à força, para fazer alguma coisa que era necessário para eles. Mas era só 1 milha. 1 milha segundo os padrões daquela época, né? Não 1 milha em metros agora. E Jesus: se eles fizerem isso, vai com ele 2, mostra que você é maior do que isso. Você: nossa, que coisa estranha, eu nunca tinha percebido isso. Pois é. Quando Jesus disse: se alguém tinha obrigado a dar 1 milha, vai com ele 2, ele estava se referindo à lei do constrangimento. Mas existe um outro episódio da Bíblia que esse não dá para não perceber. Não dá para não perceber. Quando Jesus está sendo crucificado, ou vai ser crucificado, ele havia passado a noite toda sendo torturado, e dão uma cruz para ele carregar. E ele não tinha condições de carregar. Os 3 evangelhos sinóticos descrevem o que aconteceu. Lucas capítulo 22, versículo 26. E como conduzissem Jesus, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os seus ombros para que a levasse após Jesus. Aqui está explicitamente: constrangeram Simão sirineu, que estava de passagem vindo do campo, a carregar a cruz. O oficial romano que estava na execução de Jesus, vendo que ele não tinha condições de carregar a cruz, viu alguém passando, pôs a mão assim: Roma constrange, carrega a cruz desse cara aqui. E o Simão carregou. Eu disse: nossa, que azar o dele, hein? Eu estava passando na hora errada, né? Pegaram ele no laço e obrigaram ele a carregar a cruz. Que bênção! Sabe por quê? Porque o mesmo texto, lá em Marcos diz o mesmo texto e acrescenta um pequeno detalhe. E obrigaram a Simão sirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar a cruz. Ué, ele acrescenta o nome dos filhos. Sabe por quê? Você precisa conhecer mais a Bíblia. Porque eles se tornam cristãos. Rufo é mencionado pelo apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 16, 13, e o chama o eleito do Senhor, e diz que a mãe dele, ou seja, a esposa do Simão, era como se fosse a mãe do próprio apóstolo Paulo. Fala em Romanos 16, 13. E outra coisa, o próprio Simão sirineu se torna um líder da igreja cristã em Antioquia, e isso está em Atos 13, 1.
Esse eu posso ler para os irmãos. Vamos ler. Atos 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca. O nosso querido Simão, por sobrenome Níger, na verdade está dizendo Simão o Preto. Na linguagem do carioca da minha infância, eu dizia assim: o negão, o Simão o negão. Pois ele era negro. Ele era negro. Pegaram ele no laço, obrigaram ele a carregar a cruz de Cristo. Ele nem sabia o que estava fazendo, mas a cruz de Cristo teve um efeito interessante na vida dele. Porque ele não apenas se converteu, mas tornou-se um dos líderes da igreja, mencionado na Bíblia como um líder da igreja de Antioquia, que foi quem enviou o apóstolo Paulo. Olha, não é que estar sendo constrangido valeu a pena? Pois é. Mas acontece que nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo quis dizer com isso. O que significa o amor de Cristo me constrange ou nos constrange? Quer mais um detalhe interessante? Essa lei não valia para o apóstolo Paulo. Ele era cidadão romano. Essa lei valia para os conquistados, não para os cidadãos. E Paulo era cidadão romano. Em Atos, no capítulo 16, quando Paulo está em Filipos e ele prega, e ele expulsa os demônios de uma vidente, de uma bruxa que havia lá, há uma confusão na cidade, ele depois é açoitado, preso. Existe aquele episódio do terremoto, em que o carcereiro se converte, mas tudo aquilo era um ato ilegal, não podia ter acontecido isso. O apóstolo Paulo diz assim: por que vocês me prenderam e me açoitaram? Eu sou cidadão romano, vocês não podiam ter feito isso, porque a lei romana dizia que um cidadão tinha que ser primeiro julgado antes de ser condenado, principalmente açoitado. Os pretores, os oficiais de justiça que o prenderam, não sabiam que ele era cidadão romano. Quando souberam disso, ficaram apavorados. Está lá em Atos 16. O apóstolo Paulo, se tivesse feito uma denúncia formal, eles teriam sido castigados, processados e castigados. Por quê? Porque eles infringiram a lei romana. Prenderam um cidadão romano e o açoitaram sem julgamento. Isso era grave, grave. Ou seja, Paulo não precisava temer a lei do constrangimento. Ele jamais poderia ser constrangido. E ele disse algo tremendo: pois é, mas eu sou constrangido. Eu sou constrangido pelo amor de Cristo. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que a vida dele estava muito acima de um império humano. Ele não estava sujeito ao império romano, não estava sujeito às leis judaicas. Ele era judeu, mas era também cidadão romano. Ele era cidadão de um outro reino. Ele era cidadão do reino que Jesus havia trazido ao mundo. Jesus veio ao mundo para trazer um reino, e Paulo era cidadão desse reino. E ele está dizendo: olha, neste reino eu sou constrangido, sou compelido, sou estimulado pelo amor de Cristo. Não é por uma lei que obriga as pessoas a trabalhar para os outros ou para um império humano. Tudo que eu faço, eu sou motivado, eu sou impelido, eu sou constrangido pelo amor de Jesus. Será que a gente consegue entender bem o que ele quis dizer com isso? Uma vez, eu sou de origem batista, os irmãos sabem, e a igreja batista, para contratar um pastor, faz igual que se estivesse contratando um funcionário com pede currículo. Então eu li um texto brincando não, chamando a atenção sobre esse assunto em que você vai analisar o currículo do pastor, e eles mandaram o currículo do pastor, que era o apóstolo Paulo. Só que o currículo dele está em 2 Coríntios 11, dos versículos 23 aos versículos 27.
Vamos a ver o currículo do apóstolo Paulo. Na verdade, não é bem um currículo, seria chamado um resumê, né? É um currículo pequenininho, um abstract, um resumê, um resumo do currículo. Ele diz assim, versículo 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos? Muito mais. Muito mais em prisões, açoites, sem medidos, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes, façam as contas aí, viu? 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos mais de 200, né? Ou então em torno de 200. Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. O livro de Atos só descreve um, tá? Ele aqui diz que teve 3 naufrágios. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, ou seja, ele ficou dentro d'água. Uma noite e um dia. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo de patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Que tal esse currículo? Você contrataria esse pastor? Você não queria nem andar perto dele, né? Se gente só acontece coisa ruim na vida dele. Como é que nós temos o currículo hoje? Tem um jatinho próprio, anda em carro blindado, cercado de pessoas que o protegem, cercado de guarda-costas, contas bancárias gordas, iates. Esse é o currículo? O currículo do apóstolo Paulo parecia uma tragédia, só coisa ruim. Por que ele tinha que fazer isso, gente? Por que ele não vivia a vida dele? Porque o amor de Cristo nos constrange. Porque o amor de Cristo constrangia a fazer isso. Ele não precisava fazer nada disso, ele não era obrigado a nada. Ele fazia tudo isso porque ele queria. Porque o amor de Cristo constrangia. Ele era cidadão de um reino que não exigia nada dele. Mas o amor de Cristo o impelia. E ele fazia aquilo porque ele queria. E ele não poderia parar de fazer. Há um texto muito legal que eu gosto muito, que está em Jeremias. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, porque ele se lamenta, ele escreveu o livro Lamentações, onde vem a ideia do chorão aí, né? E ele era um cara frustrado. Por quê? Porque ele profetizou um monte de coisa ruim que acabou acontecendo. Ele avisou: olha, não trilhe esse caminho de pecado, Deus vai punir vocês. Eles trilharam e a punição veio. Olha, se vocês continuarem desse jeito, Jerusalém vai ser destruída. Eles continuaram e Jerusalém foi destruída. Tudo que ele profetizou aconteceu. Um monte de coisa ruim. E ele estava muito frustrado. Diferente do profeta Jonas, que foi mandado profetizar a destruição, o povo se arrependeu em Nínive e a destruição não veio. E era um povo gentio. Jeremias pregou ao seu próprio povo e eles não ouviram, e veio o juízo. E houve um momento de depressão, vamos dizer de depressão que qualquer um de nós poderia passar, em que ele diz o seguinte, Jeremias 20, capítulo 20, versículo 9: quando pensei, não me lembrarei dele, ele está falando de Deus, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome. Não vou falar mais de Deus. Chega, eu falo de Deus, não adianta nada. Não me livrarei. Então, isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer, já não posso mais. Eu não consigo parar de falar. Em outras palavras, por mais frustrado que eu esteja, por mais indignado com um povo sem fé, que faz tudo ao contrário, e eu quero parar de falar, mas o meu coração não deixa. Eu estou sendo constrangido, eu estou sendo impelido pelo Espírito Santo de continuar falando. O apóstolo Paulo estava fazendo exatamente isso, ele não conseguia parar.
Ele já tinha sofrido 3 naufrágios, já tinha levado 200 chibatadas, já tinha sido apedrejado. Ele não fala, mas o livro de Atos conta que tiraram ele como se ele tivesse morto. Ele foi apedrejado e desmaiou. Puxaram ele do local onde ele foi apedrejado e ele era tido como um morto, ele estava desmaiado. E ele continuou pregando. Gente, por quê? Porque o amor de Cristo constrange. É por isso que ele escreveu esse texto. O amor de Cristo nos constrange. A motivação verdadeira do cristão, a motivação não é o que ele pode ganhar. Não é o que ele pode ganhar, porque ele já ganhou. Ele já ganhou a vida eterna. Ele já ganhou o perdão. Ele já ganhou o amor de Cristo. Ele faz isso porque este amor o compele a fazer. O compele a fazer. Não há nada que eu possa fazer para merecer o amor de Deus. Ele nos dá de graça. Mas esse amor nos compele, esse amor nos constrange a fazer coisas que você jamais imaginava que iria fazer. Porque você está constrangido pelo amor de Cristo. O que o amor de Cristo te impulsiona hoje? Pense em você. O que o amor de Cristo te leva a fazer? Assim, eu frequento a igreja. Ok, tá bom. Como você frequenta a igreja? Qual é a motivação? Assim, hoje está quente. Escrevendo. Hoje está frio. Hoje está chovendo. Hoje está cansado. E eu vou Valdemar que vai pregar. Vou não. É o fulano que vai pregar? Pensa bem. Ou então você vem para a igreja e fica olhando as pessoas, como é que elas se comportam, o que elas falam. Esse fulano, olha como é que se veste. Esse é o que te impede. Você está sendo constrangido de fazer isso? É isso mesmo? Quando foi a última vez que você orou por alguém que você nunca conheceu? Você nunca conheceu, mas de alguma maneira veio essa notícia e o seu coração assim, gente, ora para aquela pessoa. Essa semana que passou agora, eu fiquei sabendo pela internet que uma pessoa dentro de um carro tinha sido perseguido pela Polícia Federal e levou um tiro na cabeça, uma moça, eles são crentes, levou um tiro, a bala atravessou a cabeça dela. Ela entrou em coma, suspeitando de morte cerebral. O nome dela estava no jornal. Eu li aquilo e a irmã disse, ela estava toda em aparelhos, todo em aparelhos, imagina, não tem, todo em aparelhos, os médicos suspeitando de morte cerebral. E a irmã vira para ela assim, eu vou orar por você. Os aparelhos, ela escutou, o aparelho reagiu, ela escutou que alguém disse que ia orar por ela. Eu disse, também vou. Eu comecei a orar por ela. Nem sei o que é. Uma semana depois ela já estava livre, ela se salvou. Quantas pessoas oraram por ela? Eu não sei. Mas o amor de Cristo me constrangeu. Eu quero orar por aquela pessoa. Eu distribuí aqui na igreja um vídeo da Portas Abertas. Eu sou discípulo de Portas Abertas. Tem vários turistas que quiser para levar para casa. Vitor Ogodinov é um pastor russo. Ele conta o vídeo, ele pessoalmente está contando o episódio em que ele tinha sido preso pelos soviéticos, pela fé dele, e decidiram matá-lo. Como? Ele estava num local muito frio, inverno, temperatura baixíssima, ele estava numa cela, e foram lá e quebraram a janela da cela. Só isso. Não precisa fazer nada. Deixa ele congelar. E ele começou a clamar, chorando, Senhor, eu tenho testemunhado da tua palavra. Tenho vivido a minha vida toda. Olha o jeito que eu vou morrer aqui agora. Começou a gritar, Senhor, e agora? Naquele mesmo dia, ele não sabia, mas lá nas Filipinas, ele estava nos Urais, na Rússia, lá na Sibéria, lá nas Filipinas, o Espírito de Deus acordou uma família. Está descrito no Portas Abertas isso, essa experiência. Uma mulher acordou assim, o Espírito de Deus está me mandando orar pelo Vladimir.
Quem é esse cara? Não sei quem é esse cara. Acordou a família, vamos orar por ele. Deus está mandando orar por essa pessoa. O Godinov, é difícil pronunciar o nome do cara. Ele diz assim: naquele momento eu senti um calor, uma presença na minha vida, algo que vinha de dentro, assim, eu comecei a me aquecer, um calor tão grande. Passou a noite toda, quando os soldados vieram buscá-lo no dia seguinte, achando que iam pegar um corpo duro, de frio. Ele não apenas estava vivo, mas todas as suas funções vitais estavam normais. Ele pediu o café da manhã. Como é que ele ficou sabendo disso? Porque ele contou essa experiência no testemunho de Portas Abertas, e a pessoa viu assim: ah, você é o cara pelo quem eu orei. O Espírito de Deus leva a gente a orar por quem você nem ouviu falar. Você não sabe quem é. Mas se Deus está te tocando, faça. Por que eu tenho que fazer isso? Porque o amor de Cristo nos constrange. Quantas vezes você já parou na rua e viu uma pessoa, um mendigo, alguém que está sofrendo? Se você me disse: puxa, esse cara todo dia está aqui. Pois é, todo dia ele tem fome, né? Por isso que ele está ali todo dia, né? Quantas vezes você já orou por ele, ou se incomodou? No caminho da minha empresa, bem pertinho, fica um sujeito lá, eu já sei o nome dele, é André. Ele é completamente doido. Ele é até limpinho, mas ele não quer morar em lugar nenhum. Ele fica discutindo com a parede. Várias vezes eu chego lá, ele está conversando com a parede. Parei o carro, fui saber quem é. Fui no churrasco ao lado, quem é essa pessoa? Ah, não, a gente dá comida para ele, não incomoda ninguém não, pelo contrário, ele está sempre aqui. Assim, mas eu quero falar com ele. Eu quero saber dele, eu quero ouvir dele, eu quero orar por ele. Por que eu vou me meter com isso? Chegue lá. Porque o amor de Cristo me constrange. Eu quero fazer isso. Não devia, não preciso fazer. Mas o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo nos desafia a pelo menos 3 coisas: a mudar, a buscar as coisas de Deus e a amar. Mudar talvez seja a parte mais difícil. Eu vi um postzinho de brincadeira, um sujeito de uma reunião assim: quem quer mudança? Todo mundo levantou a mão. Quem quer mudar? Ninguém levantou a mão. Todo mundo quer mudança. Quantos querem mudar? Você quer mudar de vida? Você quer mudar de atitude? O amor de Cristo pode te impulsionar a isso. O amor de Cristo pode te impulsionar isso. Você pode aprender a dizer não quando você só dizia sim para o mundo. Você pode começar a se preocupar com as coisas de Deus, quando antes não fazia sentido nenhum para você. Nós estávamos falando sobre o que está acontecendo com a juventude de hoje, antes do culto, e eu estava lembrando um texto que eu li de um livro muito famoso que eu divulgo sempre, O Estímulo Tenebroso, em que uma moça muito inteligente na sua juventude, na época dos hippies, onde se dizia assim: não existe verdade, tudo é relativo, cada um é dono da sua própria verdade. E ela se envolveu com bruxaria e aconteceu um monte de coisa ruim na vida dela, só que em algum momento o amor de Jesus chegou até ela, ela teve contato com a palavra de Deus, e quando ela se converte, ela diz algo tremendo. Ela diz assim: eu criei um mundo para mim mesmo, um mundo sem cercas. Tem cerca, um mundo sem cercas. E sabe o que aconteceu? Eu me perdi no mundo que eu mesmo criei. Eu olhava para todas as direções, eram todas iguais. Para qualquer lugar que eu fosse, era a mesma coisa, não fazia diferença. Quando veio a palavra de Deus, essa palavra de Deus é uma cerca. Ela diz: isso aqui está certo, isso aqui está errado. E eu precisava de uma cerca. Eu precisava, porque uma cerca me diz onde eu estou. Se eu estou do lado certo ou se eu estou do lado errado, eu preciso de referência. E a palavra de Deus é essa referência. Nós precisamos buscar as coisas de Deus, as referências de Deus. E aí o Espírito de Deus vai começar a falar conosco. Nós precisamos aprender a amar. Ah, mas todo mundo sabe amar. Sabe amar é um sentimento humano. Nós normalmente vemos as pessoas
com os nossos olhos pelo que a gente só vê, mas a Bíblia diz que Deus não vê a aparência, Ele vê o coração. Isso está em 1 Samuel 16:7, porque o Senhor, Ele não olha a aparência, o homem não olha a aparência, Ele olha o coração. E é assim que a gente precisa aprender a ver com os olhos de Deus, a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão, diz a música lá diante do trono. Nós precisamos deixar que o amor de Cristo nos modifique, mude, que nós possamos aprender a buscar as coisas de Deus. Precisamos amar como Deus nos tem amado. Outras vezes, na época de jovem, havia muita discussão entre os outros que sabiam que eu era cristão, que eu era crente. Hoje em dia, se perguntar o que é que você é, eu sou cidadão do reino. Eu sou cidadão do reino. Em vez de dizer, pertenço à igreja IBB ou qualquer outra igreja. O que é que você é? Eu sou cidadão do reino. Como o apóstolo Paulo, ele era cidadão do reino. Um reino que é impulsionado pelo amor. E alguém fala assim, por que você faz isso? Porque você não fuma, bebe, não vai à festa, não sei o quê. Você está com medo do pastor, você quer ser excluído da igreja, você pode ser isso, você quer ser... Você não está entendendo nada. Eu não faço isso para ganhar nada, porque o que eu precisava ganhar eu já ganhei. Eu faço isso porque o amor de Cristo me constrange. Por último, o amor de Cristo, ao constranger, ele transforma. Você não fica do mesmo jeito. Deixar o amor de Cristo constranger você transforma a sua vida e você não é mais como você era antes. O próprio texto que nós lemos, que eu só li o primeiro versículo e eu agora vou ler o resto, está em 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 5, eu comecei do 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, outros morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. O amor de Cristo constrange-nos até sermos novas criaturas. Amém? Que o amor de Cristo possa nos constranger a ser diferente, a buscar ao Senhor e a ser nova criatura. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ela foi explicada por homem imperfeito, mas o Teu Espírito pode falar a cada coração, interpretando a cada necessidade, falando aquilo que nem foi dito, mas que o Teu Espírito sabe que cada coração precisa ouvir. Toca o coração de cada um que ouviu essa mensagem. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.